Amém. Bom dia, boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Tenham paciência, por favor. Eu não vou conseguir ser breve. Tenham paciência, irmãos. Hoje é dia do Senhor, amém? Que o Senhor continue falando conosco como Ele já tem feito. Que seja um dia cheio da presença dEle, o tempo todo. Que estação nós estamos? Na estação da... Então tá tudo bem fresco aqui na nossa memória, não tá? Que privilégio, irmãos, é quando, através das tradições, o Senhor traz à memória aquilo que dá esperança. Não é verdade? Não é legal quando nós temos uma tradição e o Senhor traz à memória toda aquela bendita esperança? Vou fazer um resumo bem rápido aqui sobre o nosso final de semana, tá? Final de semana passado. Teve o Tênebras. Vocês se lembram do Tênebras? Rememoramos o quê? Os eventos que culminaram com a morte do nosso Senhor, certo? Experimentamos o luto. Spurgeon descreve a crucificação assim: na imaginação, preste atenção nele, pregado lá na cruz. Ó sim, você está cheio de pena, com as lágrimas aumentando. Ó, como nota o sangue jorrando no rosto dele. Vê as mãos dele sangrando e os pés também, escorrendo sangue coagulado. Contemple-o, os touros de Bazão o rodeiam e os cães o estão acuando para a morte. Ouça-o, Eloi, Eloi, lama sabachthani. A terra fica chocada e aterrorizada. Um Deus está gemendo em uma cruz. Um Deus gemendo numa cruz. Aí teve o sábado. Um dia para refletir em silêncio, como nós aprendemos. Ansiosos, aguardando para rememorar a promessa do terceiro dia. Aí veio o domingo. Lucas 24, do 1 ao 5. Lucas 24, do 1 ao 5. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vos estão procurando entre os mortos aquele que vive? Logo cedo nós estávamos aqui, irmãos. A maior história de todas foi contada, não foi? Haviam escravos e chicotes. Vocês lembram do chicote? Liberte-nos, eles clamavam. E sim, havia um libertador. Tinha cordeiro sendo morto, tinha sangue nas portas, um mar que se abriu. Não havia mais escravos com medo. Havia uma entrada triunfal. Hosana ao nosso rei. Uma última ceia. Havia amigos à mesa. Havia um traidor à mesa. Havia tortura, havia uma cruz, um sepulcro. Lembra do sepulcro? Música, tristeza, suspense, terror, alegria e uma bendita esperança. Ele ressuscitou. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Fomos lembrados e celebramos mais uma vez sobre a maior mudança da história. A maior eucatástrofe, uma virada jubilosa. Um morto ressuscitou. O verbo, o princípio e o fim, encarnou, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Voltou para o Pai, mas não nos deixou só. O Rei do Universo agora habita em nós através do Espírito Santo, que nos foi dado. Tá bom, irmãos? Vocês acham que isso é pouca coisa? É muita coisa. É ou não é? Deveríamos estar como? Deveríamos estar no estado de grande euforia, esperança e cheios de temor por causa de tamanha graça, de tão grande salvação.
a maneira com que o Senhor se revela a nós, a maneira com que o Senhor fala conosco, deveria nos deixar eufóricos. A ressurreição de Cristo deveria nos deixar muito eufóricos. Porque Gênesis 3,15 se cumpriu. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A morte foi vencida, o diabo é um insistente perdedor. O mesmo Deus que poupou Isaque, o filho de Abraão, não poupou o próprio filho por causa de nós. Por que ele fez isso? Por que, irmãos, o Senhor fez isso? Porque ele nos ama. Porque ele nos amou desde o princípio. Não foi isso? Mas e agora? O que faremos acerca dessas coisas tão maravilhosas, irmãos? O que faremos acerca de tamanha graça, tamanha misericórdia? A ressurreição de Cristo revela uma nova perspectiva, como foi falado aqui hoje. Ela aponta para uma mudança drástica na nossa mente e no nosso coração. O novo povo foi criado. Está nascendo um novo povo. Não é assim? Nova criatura. A morte foi vencida. Em Cristo, nós experimentaremos coisas maravilhosas. No já e no ainda não. Foi o que aconteceu com os dois no caminho de Emaús. Vocês lembram dessa história? O que era tristeza e frustração, agora era euforia. Voltaram na mesma hora para Jerusalém. João 20:19. Já foi lido aqui. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Foi o que aconteceu com os discípulos naquela tarde. Que a paz esteja com vocês. A partir dali não havia mais medo. Só lhes restava uma opção: anunciar as boas novas de grande alegria, pois Jesus Cristo ressuscitou. E não havia nada mais importante e maravilhoso do que isso. Naquela tarde, mentes foram renovadas. Naquela tarde, corações foram transformados. Ele ressuscitou. E quanto a nós, os cristãos de hoje, como estão as nossas mentes e corações nesse exato momento? Pois a ressurreição de Cristo é mais ou menos como se o próprio Jesus dissesse: vejam esse mar enorme, cheio de perigos, morte, impossibilidades e incertezas. Eu o abri, não tenham medo, podem vir, podem passar. Sabe, meus irmãos, não sei se vocês estão cansados, mas eu, quando estava me preparando, eu me perguntei sobre até quando não vou ficar nessa mesmice, né? Até quando eu vou continuar da mesma maneira, diante de tanta graça e tanta misericórdia. Então que nessa tarde seja uma tarde onde o Senhor renove as nossas mentes. Renove transforme nossos corações. Porque como foi falado hoje, foi numa tarde como essa, que Jesus apareceu e disse: paz esteja convosco. Tenha paciência, irmãos. Tenha paciência. Se você está com fome, aproveite para fazer um jejum nesse dia. Mateus 16:24, um texto muito conhecido. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O contexto aqui é que, logo depois que ele repreendeu Pedro, porque Pedro estava fazendo com que o Senhor desistisse. Sabe, não faça isso, Senhor. Não faça isso. Porque o Senhor estava falando para ele as coisas que iriam acontecer. Aí Jesus o repreendeu: para trás de mim, Satanás. Você está cogitando as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Aí Jesus fala isso: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixa bem claro que quem quiser segui-lo precisa negar a si mesmo. A jornada do cristão, a jornada do discípulo,
Negar a si mesmo. É uma vida de tristeza e tortura? O que você acha? Não é, irmãos. Mas antes de me converter, eu achava que era. Eu falava, não, eu virar cristão, eu não vou poder fazer muitas coisas que eu faço. Eu não quero esse tipo de vida, não. Não é? A Letícia e o Bruno fizeram, depois se converteram, continuaram fazendo algumas coisas ainda. Depois que eles se converteram de verdade. Eu não posso perder a chance. E diante da verdade da ressurreição de Jesus Cristo, precisamos todos os dias desistir de nós mesmos, parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Como nós estamos cansados de saber, nós sabemos dessas coisas. Ao contrário do que o selfie moderno, o sistema desse mundo diz, nós não somos o centro. Cristo é o centro. Nós precisamos entender essas coisas. Nós ouvimos isso, acho que todos os dias, em cada mensagem, em cada texto, em cada devocional, nós falamos isso, nós ensinamos isso. Mas nós vivemos essas coisas? Hoje falaremos sobre um texto que, para os que estão lendo a Bíblia toda novamente, deve estar bem fresco na memória. Mas é um texto muito conhecido por todos. Todos conhecem esse texto. Eu estava ali no final de março, lendo esse texto e fazendo minhas anotações, né? Eu falei, meu, que legal esse texto aqui, né? Vou anotar aqui, né? Aí quando der, me passou essa incumbência, esse privilégio. Que privilégio, não é, Bruno? Que privilégio. Glória a Deus. Como nós amamos esse lugar. Eu já pensei nesse texto. Eu comecei ali já a meditar nesse texto. Então vamos lá. Eu não vou ler toda a história, mas a gente vai falando, tá? Tá em 2 Samuel 11, 1 e 2. Eu vou ler alguns textos e a gente vai conversando. Pode ser na NA. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais, a todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Mais um só. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita. Todos conhecem esse texto de Davi? Todos conhecem, não é? Muitas vezes estamos em lugares que não deveríamos estar, correto? Ou estamos num lugar para um fim e acabamos utilizando para outro. Fui pesquisar um pouco sobre o terraço, essa palavra ficou ali, sabe? Na minha mente. Naquela época era um lugar especial. Hoje também o terraço é um lugar especial, não é? Da casa, se tiver um terraço, não é um lugar, sabe, especial, diferente. Naquela época, era muitas vezes utilizado para oração e meditação. Em Atos 10, 9 diz assim, Atos 10, 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Então o terraço é um lugar de oração e meditação. Ou seja, Davi, primeiro ponto, Davi deveria estar onde? Na guerra, certo? Ao invés disso, ele estava deitado até a tarde, passeando e caminhando pelo terraço. Como diz o meu pastor, me ajude a pregar, irmãos. Davi devia estar aonde? Na guerra. Era para ele estar deitado até a tarde? Será que ele se levantou à tarde para orar no terraço ou ele estava apenas caminhando? O autor diz que ele estava caminhando. A maioria das versões dizem passeando. Esse texto falou muito comigo, irmãos. Porque em boa parte do tempo, eu deveria estar em guerra comigo mesmo. Contra a minha carne, contra o meu ego, meu orgulho, a minha justiça própria. A minha justiça própria, irmão. Como eu tenho isso forte no meu coração. Misericórdia, Senhor. Me perdoa, Senhor.
Mas o que eu faço? O que nós fazemos diante disso? Filipenses 2, do 5 a 8, diz o que nós deveríamos fazer. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Em outras versões dizem a mesma atitude de Cristo. Verso 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmão, nós nos consideramos demais. Nós nos consideramos demais. Nós achamos que sem vigiar e orar, nós damos conta do pecado que está bem diante de nós. A gente acha que a gente consegue, diante do pecado, sabe, nos livrar, escapar, com nossa própria força, sem vigiar e sem orar. Que existem lugares que podemos frequentar, não digo apenas de um lugar literal, mas nos achamos capazes de ouvir, falar e ver qualquer coisa sem sermos afetados ou afetar alguém. E nos esquecemos que o nosso Senhor odeia o pecado. Irmãos, nosso Senhor odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Nós precisamos entender essas coisas. Ele odeia o pecado, irmão. Odeia. Mas Ele nos ama. Ele nos ama assim de uma forma, de uma maneira de dar o seu próprio filho. É assim que Ele nos ama. Desistir de nós mesmos, obedecer e nos humilhar, nos ofende. Nos ofende, irmãos. Nos humilhar, nós nos consideramos demais para isso. Nós ficamos ofendidos. Fere o nosso ego. Como diz o Tim Keller, o nosso ego é como uma bexiga. Sabe quando ela está vazia? O que você faz? Se uma bexiga vazia, você enche. O nosso ego está baixa autoestima, você procura aprovação, você procura elogio, você procura fazer alguma coisa para ser notado, para ser visto. Aí você infla. Aí fica uma bexigona bem cheia. Sabe o que acontece com a bexiga cheia? Qualquer coisinha estoura a bexiga, não é? Nós ficamos muito sensíveis. Se nós chegamos nesse ponto de ficarmos bem cheios e alguma coisa acontecer que mexe com o nosso ego, estourou a bexiga. O que acontece? Um ciclo vicioso, irmãos. Sabe? Bexiga cheia, bexiga vazia. Ego inflado, ego murcho. Ego inflado, ego murcho. Que lugar terrível, irmãos. Fala a verdade. Então nós ficamos ofendidos. E nos coloca num lugar arriscado, no pecar contra o nosso Senhor. Davi era o rei. O que os reis fazem? Governam. Um rei reina, certo? E nós somos o quê? Cristãos, gente. Me ajuda a pregar aí. Nós somos cristãos. Meia boca, mas nós somos cristãos. Nós estamos ainda na jornada sendo transformados, certo? E o que os cristãos fazem? Amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que mais os cristãos fazem ou deveriam fazer? Fala aí, gente, o que mais o cristão tem que fazer? O quê? Imitar Cristo. O que mais? Frutificar, o que mais? Ser sal, ser luz, não é? Dar bom testemunho, pregar as boas novas, não é? Ser embaixadores do reino, né? O que mais, Fábio, falou? Negar a si mesmo. O cristão também nega a si mesmo. Irmão, a gente sabe tantas coisas, né? Nós somos sabedores, nós conhecemos, irmãos. Ninguém aqui fala assim, eu não sabia dessas coisas. Tem alguém que não sabia dessas coisas? Existe alguém aqui que não sabia dessas coisas? Sendo assim, o que estamos realmente fazendo? Onde nós estamos indo? O que ou quem estamos ouvindo? O que estamos falando? O que estamos vendo? Esse texto sobre Davi me lembra bastante a queda lá no Éden. Eu estava lendo e eu falei, para que Eva e Adão estavam no jardim? Qual foi a ordem do Senhor para Adão?
cultivar e guardar. O que a Eva estava fazendo, batendo papo com a serpente, ali perto, sabe, da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela estava ali perto, batendo papo, não era? Gênesis 3,6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Não deveria estar ali, falando o que não devia, ouvindo o que não devia, vendo o que não devia. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes nós estamos nesse lugar? Um lugar que era para fazer uma coisa, estamos fazendo outra. Deveríamos estar falando uma coisa, falamos outra. Ouvindo uma coisa, ouvimos outra. Com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, mas nós estamos com o olhar fixo em outras coisas. Em muitas outras coisas. Vamos seguir. 2 Samuel 11, 3 e 5. Do 3 ao 5, tá? Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi tinha todas as informações necessárias para desistir da sua empreitada? Ele tinha as informações? Ou ele fez sem saber de nada? Ele sabia. Sabe o que me lembrou a resposta que deram para a pergunta de Davi sobre a mulher? Ele perguntou: quem é ela? Aí responderam: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. É como se fosse assim: não faz isso. Não faz isso. Essa resposta era suficiente? Ou deveria ser para Davi desistir do seu plano? Sim, não é? Era suficiente? Deixa quieto. Estou aqui moscando, estou aqui pensando em outras coisas, estou com minha mente aqui vazia. Não, é mulher de Urias, o heteu. Gênesis 4, do 6 ao 7. Olha só, irmãos, o que acontece quando a gente tem o que é necessário e não faz. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim tinha as informações necessárias para desistir do seu plano, da sua empreitada. O próprio Senhor falou para ele: para mim já seria suficiente. Óbvio que se ele faz comigo, eu também faria igual Caim. É bem provável, que nós somos maus, nós somos teimosos e desobedientes, irmãos. É isso que nós somos. Não somos? Caim tinha as informações necessárias para desistir. E o que ele fez? Matou Abel. Pensemos por um instante aqui como cristãos que nós somos, como membros do corpo do Cristo ressurreto. Nós temos tudo o que é preciso para negar, para desistir de nós mesmos e andar em temor e obediência. Temos ou não temos? Além de tudo que nós aprendemos, tudo que o Senhor nos revela, tudo que o Senhor nos ensina, temos o Espírito Santo que nos ajuda e nos auxilia. É o próprio Senhor habitando em nós. Temos um livro. Nós temos um livro, irmão. Somos o povo do livro, que do início ao fim fala de um rei que era e é desde o princípio, não é? Temos uma comunidade de fé, onde o Espírito Santo fala conosco ano após ano, sobre o amor, sobre o maior resgate já feito, sobre uma vida de santidade, sobre a eternidade. Temos ou não temos, irmãos? Vocês concordam? Temos o Espírito Santo habitando em nós,
pronto para nos deixar cada vez mais parecidos com Cristo, nos preparando para um casamento. Nós estamos sendo preparados. Oh, que noiva gloriosa que nós somos, não é? Quando o Senhor olha para nós e fala, minha noiva está quase pronta. Misericórdia, irmãos. Ainda tem chão ainda. Nós precisamos ainda negar muito. Nós precisamos muito do auxílio do Espírito Santo. Precisamos muito que o Senhor nos molde, nos transforme uma nova mente. Uma mente renovada e um coração transformado. A realidade é que a ideia de negar a nós mesmos para seguir ao Cristo ressurreto não nos parece tão atrativa. Apesar de sabermos algumas coisas, de sabermos como a história termina. Nós sabemos como a história termina. Se você pensar aqui, nós estamos em vantagem com relação a Davi. Nós não estamos em vantagem com relação a eles. Apesar de Davi ter todas as, sobre até profetizar acerca da vinda do Senhor. Nós temos uma vantagem, irmãos, maravilhosa. E o que nós fazemos? Não nos parece tão atrativa, apesar de sabermos algumas coisas. Temos uma vida para viver, temos uma vida para ganhar, e não estamos prontos a abrir mão dessa vida aqui, ó. Uma vida tão curta. Uma vida com coisas passageiras, que a traça e a ferrugem corrói. Uma vida onde nós não levaremos nada para a eternidade. E nós estamos ali, ó, correndo atrás dessas coisas. Nós não queremos abrir mão dos nossos desejos, dos nossos muitos pecadinhos de estimação, aqueles que a gente se convence que não são tão terríveis assim. Ah, mas isso aqui, eu falar essas coisas aqui não é tão terrível. Ah, é só uma conversa. Eu ouvir essas coisas, não tem problema nenhum. Eu ver essas coisas não tem problema nenhum. Irmãos, eu fui falar daqui também hoje. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Nós nos convencemos que essas coisas são normais. Nós não queremos abrir mão das nossas convicções. Por que nós não abrimos mão das nossas convicções? Porque estamos sempre certos. Nós estamos sempre certos. A palavra diz assim, tio Ké, você está errado. Eu falo assim, mas pensando bem, eu estou um pouco certo. Pensando bem, não é assim. Fábio, você está errado nesse ponto. Digamos que o Fábio seja um cara que não gosta de conflito. Ele vai falar, não, você está certo, tio Ké. Mas no íntimo dele, tio Ké não sabe de nada. Eu estou certo. Importa para mim que eu estou certo. Aí ele solta aquela frase que sai das nossas bocas assim muito facilmente. O Senhor conhece o meu coração. Nessa hora a gente vira crente, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes eu até falo, tio Ké, o Senhor conhece o meu coração. Eu estou fazendo isso, mas o Senhor sabe. É claro que Ele sabe, isso é óbvio. Não precisa nem dizer. Nosso ego, abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, dos nossos deuses. Irmãos, nós temos muitos deuses, nós sabemos dessas coisas também. Abrir mão deles. Chefe, abrir mão dos nossos deuses. Abrir mão do nosso estômago. Abrir mão dos nossos pensamentos. Sabe a firme convicção? Nós temos muitas coisas que são firmes convicções, que precisamos desistir delas, irmãos. Nós temos muitos sonhos que são, tão enraizados que nos esquecemos da eternidade. Existem coisas que nós precisamos desistir, irmãos. Urgentemente, negar a nós mesmos. E não é uma coisa que nós faremos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda. O Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou. Somos nova criatura. Não abrimos mão do nosso coração obstinado, que sempre aponta para si mesmo. Sempre, sempre. Um coração obstinado, um coração que anseia ganhar essa vida, ele sempre aponta para si mesmo. Sempre. Por isso nós somos tão egoístas. Por isso nós somos tão orgulhosos. Porque nós não queremos desistir.
o nosso coração obstinado, nós usamos até como, dizemos que isso é uma ambição santa, dizemos que isso é um monte de coisas. Não, isso me fará feliz. O Senhor falou ao meu coração essas coisas. Eu recebi uma profecia, não é não, Jonathan? Recebi uma profecia, o Senhor falou isso. Então, irmão, nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas, irmãos. Nos voltar para Cristo, olhar para o Cristo ressurreto, aquele que disse assim, lá em João 12:32, que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a ele. Que privilégio, irmãos, estamos sendo atraídos para ele. Isso é demais, não é demais? Você está eufórico? Não está nada. Essa euforia toda aí. Vamos seguir. 2 Samuel 11, do 26 ao 27. Vamos lá. Vi que vocês estão muito eufóricos. 2 Samuel 11, 26 e 27. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Aqui eu pulei uma boa parte, tá, irmãos? É um texto bem grande. Depois você pode ir lá ler, tá? 2 Samuel 11, 12. Você vai entender direitinho. Davi ali, ele, não sabendo que ela estava grávida, ele bolou vários planos. Ele queria fazer com que Urias se deitasse com a mulher. Eu estava ali pensando, eu não pensei nisso ontem, pensei ali hoje. Falei, será que ela sabia que ele tinha esse plano? Será que ele combinou alguma coisa com ela? Fiquei pensando, falei, não diz nada da palavra, né? Porque como assim o marido, ela está grávida, fala, estou grávida. Aí de repente vem o marido da guerra para se deitar com ela. Eu fiquei pensando nessas coisas, falei, que plano mirabolante foi esse, né, de Davi. Aí ele tentou fazer 2 vezes com que ele se deitasse com ela, para ele resolver um problema. Consegui. O soldado era fiel a ele. Sabe aquela resposta lá? Ele é Urias, o Heteu. Davi sabia que ele era, irmãos. Se você vê lá, em Crônicas, ele é citado como uns dos valentes, né? De Davi. Não como os valentes, como os... Eu esqueci o nome lá. Mas é logo após os valentes. Davi conhecia ele. Olha, ele é Urias, o Heteu. Ele sabia que ele era. E mesmo assim, ele bolou esse plano. Não deu certo, porque Urias era fiel e temente ao Senhor. A única solução era matar ele. Como que ele ia matar ele? Ele era o rei. E cheio de planos, estratégias. E ele bolou mais uma estratégia. E deu certo. Matou Urias. Davi achou que tinha resolvido o seu problema, mas o que ele fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Precisamos falar mais um pouco, irmãos, sobre o pecado. O pecado nos deixa tão cegos que desconsideramos todo o resto. Assim como Davi, trabalhamos arduamente para encobri-lo. Elaboramos planos mirabolantes na nossa mente, como se o Senhor não soubesse de nada, pois o nosso ego não transformado quer mesmo é se proteger. Não importa a que custo. Não importa, irmãos. A função do nosso ego é se proteger. Fazer com que ele fique tranquilo. Para que ele faça as coisas. Para que ele faça o que ele quiser, o que tiver vontade. E não importa qual seja o custo. Vamos pular agora para 2 Samuel 12, do 5 ao 14. Samuel 12, do 5 ao 14. Deixa eu ver. Então, o furor de Davi acendeu contra aquele homem. E ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor,
o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele, com a espada. Você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho de que lhe nasceu morrerá. O pecado de Davi foi exposto, irmãos, de uma forma assim tremenda. Enquanto Natã falava com ele ali com uma parábola, ele explicava para ele algumas coisas, e Davi foi se enfurecendo. Olha o que o pecado faz, irmãos, foi se enfurecendo. Natã estava falando dele, e ele ficou indignado. Como assim? Como assim ele fez isso com a cordeirinha do outro? O pecado nos cega, irmãos. E qual que é o papel do nosso ego? Se proteger. Nunca que ele iria admitir assim de cara: esse sou eu. Natã precisou falar, precisou expô-lo, e acabou com Davi aquilo ali, acabou com ele. Ele se arrependeu, foi perdoado, mas houveram consequências. Seu filho realmente morreu. Se você continuar lendo, você vai perceber que ele morreu. E quando o filho dele estava doente, adivinha o que Davi fazia? Orava e jejuava o tempo todo. O tempo todo, a ponto dos seus servos ficarem preocupados com ele. O nosso rei, ele vai morrer. O nosso rei vai morrer. Ele orava e jejuava. Orava e jejuava. E quando estava tudo bem, passeava e caminhava, deitado até a tarde. Sabe, irmãos, é isso. Até quando as coisas vão mal, a gente está preocupado em passear e caminhar. Mas se elas estiverem bem, é fato. Passeamos e caminhamos, sabe? Pelo terraço, um lugar de oração e meditação. Passeamos e caminhamos pela igreja, na comunhão dos santos. Passeamos e caminhamos nos estudos, sabe? É assim, irmãos, que nós vivemos. Está certo? Isso é algo que o cristão tem que fazer? Isso é algo que ele deveria fazer? Acomodados, ensimesmados, não vigiamos e tão pouco oramos. Mas quando as coisas não estão boas, quase sempre nós clamamos por socorro. Quando as coisas não estão boas, quase sempre clamamos. Lembrei lá de Juízes, sabe? Em Juízes, onde o povo fazia o que queria. O que acontecia quando as coisas iam bem? Adoravam outros deuses. O Senhor se irava, levantava um para dominá-los e escravizá-los. O que eles faziam? Oravam e clamavam. O que o Senhor fazia? Libertava. O Senhor é muito longânimo. Eu não tenho essa paciência. Vocês têm essa paciência, irmãos? Mas se nós somos cristãos,
É esse lugar que nós devemos estar, nos parecendo com Cristo. Ai, esse irmão perturbado me perturba. Perdoa, irmãos. Insiste, não desiste. Nós descartamos muito as pessoas, nós descartamos facilmente as pessoas que ferem o nosso ego, que nos ofendem, as pessoas que ofendem a nossa justiça própria. Ah, não quero contato com essa pessoa não. Você imagina se Jesus pensasse assim, irmãos? Olhe para a cruz, olhe para aquele que estava lá, sabe? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Tenho sede. Olhem para Ele, lembre-se que precisamos lembrar que nós somos cristãos e precisamos parecer com Cristo. E Ele nos ajuda nessas coisas. Mas nós somos teimosos e resistentes, orgulhosos, egoístas. Nós queremos essa vida assim. Ah, Senhor, se minha vida fosse boa e ainda eu ganhasse a eternidade, que maravilha seria. A eternidade já é suficiente. Se você pensar bem, já é suficiente. Nós temos uma missão: proclamar as boas novas, Dona Odete, é isso. Um povo alegre, festivo, que ora e medita. Um povo alegre e festivo, o povo do livro, que pratica boas obras. Não pelo mérito próprio, mas pelo mérito daquele que se entregou, daquele que morreu e daquele que ressuscitou. Ah, irmãos, deveríamos estar eufóricos. Enquanto eu estava lendo, mais para frente na leitura anual, chegou numa parte que mexeu muito comigo, irmãos. Ali eu fui constrangido. O Senhor, Ele me constrangeu de uma forma assim, me repreendeu com relação ao que Natan tinha dito para Davi. 2 Samuel 16, 22. Preste atenção, irmãos. Então armaram uma tenda para Absalão, aonde? No terraço. E ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. Irmãos, olha que loucura. Vocês conseguem conceber uma coisa dessa? Natan disse, o Senhor diz, vai fazer isso, isso e isso. Eu fiquei pensando, quando você lê, você não pensa nessas coisas, né? Onde será? Como assim à vista? Mas quando eu li aqui no terraço, eu falei, meu Deus, é no terraço, meu Deus do céu. Quando eu li esse texto, eu tinha uma outra ideia, para finalizar essa palavra, mas o problema do pregador é que ele quer falar algumas coisas, mas não é normalmente o que a gente quer falar. Normalmente o Senhor, Ele vem e Ele muda as coisas, sabe? É muito difícil, irmãos, é muito difícil. Ele mudou tudo que eu estava pensando, para finalizar. Fui repreendido de uma forma diferente. Eu fiquei pensando muito no fato de que esse pecado de Davi começou aonde? Escondido num terraço. Um lugar que era para ele ficar ali, sabe? Um lugar de oração e meditação. Ele começou ali escondido esse pecado. Não foi? Era um lugar considerado nobre da casa, ou do palácio, no caso de Davi, né? Um lugar para orar e meditar. Foi totalmente desfigurado. Todo o propósito para aquele lugar foi transformado por causa do pecado. Por causa do desejo do coração, por causa da falta de temor, porque alguém deveria estar fazendo uma coisa, estava fazendo outra. Deveria estar com a boca cheia de salmos, mas estava tramando e fofocando. Devia estar ouvindo a voz do Senhor, mas estava ouvindo a voz da serpente. Devia estar olhando fixamente para o Cristo ressurreto, mas estava olhando para si mesmo. Irmãos, meu coração se encheu de temor, irmãos. Fiquei com muito medo do que pode acontecer com cada um de nós.
se não nos arrependermos, se não vigiarmos, se não orarmos. Do que pode acontecer com os nossos terraços. O que pode acontecer com nossos terraços, irmãos, se não nos arrependermos e começarmos a viver como cristãos de verdade, obedientes e dependentes, dando frutos dignos de quem se arrependeu. Nós sabemos muitas coisas, irmãos. O Senhor tem trazido à nossa memória todos os dias. Se você lê a palavra todos os dias, se você ora, se você lê os devocionais, se você tiver um tempo, você vai perceber o Senhor agindo. Ele falando, sabe, estou aqui. Eu estou vivo. Eu ressuscitei. Por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Por que tanto anseio por ganhar essa vida? Analise muito bem, irmãos, quais são essas coisas. Lugares que precisam ser deixados ou utilizados da forma correta. Cada lugar deve ser utilizado de uma forma correta. Você usa o seu banheiro para fazer suas refeições? Você leva alguma coisa para comer no banheiro? Não é para comer ali, certo? Você faz as suas necessidades na cozinha? Porque não é um lugar de fazer suas necessidades, não é? Cada lugar não tem uma coisa específica para ser feita? Irmãos, nós precisamos nos atentar a essas coisas, sabe? Se for para um lugar de oração, o que você tem que fazer? Orar. Ore, irmãos. Ore, fale com o Senhor, se derrame, faça como o salmista, fique nervoso, fique bravo, grite, esperneie, chore. Esse é o lugar de oração. Se for para um lugar de meditação, medite. Medite, sabe, feche os olhos, se deleite na presença do Senhor. Olhe para a cruz, olhe para o domingo de manhã, olhe para o domingo à tarde. Experimente essas coisas, irmãos. Se for para um lugar de estudo da palavra, estude. Estude. Ganhe tempo. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Estude a palavra do Senhor. Está com dúvida? Estude mais. Está com mais dúvida? Pergunte mais. Se for para um lugar de celebração e adoração, celebre e adore, irmãos. Celebre e adore, porque aquele que morreu ressuscitou. Celebre e adore. Se veio para a comunhão dos santos, pratique a comunhão, irmãos. Sirva. Compartilhe seus dons. É isso, irmãos. Nós precisamos entender essas coisas. Parar de fazer coisas que não têm a ver com aquele lugar. Por acaso, numa conversa de dois crentes, é normal você ouvir fofoca ou falar fofoca? É normal? O que o crente devia estar falando? Salmodiando. Oh, Deus é bom. Olha o que Ele fez na minha vida. Bons testemunhos, não é? O encontro de dois cristãos, devia ser algo assim, maravilhoso. Sabe por quê? Porque Cristo falou assim: onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. É como se quando nós nos encontrássemos, Fábio, o Senhor entrasse no meio e dissesse: Pai, esteja convosco. É isso. É isso, irmãos. E o que nós fazemos como cristãos quando nos reunimos? Um lugar que era para orar, nós não oramos. Um lugar que era para meditar, a nossa mente, que nós não levamos cativo a palavra do Senhor. Nós não pedimos o auxílio, ela fica voando. E a pessoa falando, o pregador pregando e você com a mente lá, sabe?
com fome, ai, preciso comer, está acabando. Você entendeu o exemplo? Um lugar que era para nós estarmos falando das maravilhas do Senhor, do Cristo ressurreto, da esperança, da bendita esperança. Hoje eu conversava com um amigo acerca do céu. Como que será que vai ser o céu? E nós ficamos ali, sabe, e nosso coração queimava, e nós não temos, a Bíblia dá algumas ideias, mas a gente fica pensando um monte de coisas. É maravilhoso conversar sobre isso. Como vai ser? Como será? Será? Eu falei assim, para mim, já basta saber que vai ser maravilhoso. Seremos plenos. É isso. Fiquem de pé, irmãos. O único lugar, sabe, irmãos, que nós experimentamos muitas coisas. Nós experimentamos alegria, tristeza, experimentamos esperança, experimentamos a ansiedade, sabe? Nós experimentamos a aflição, mas experimentamos coisas maravilhosas. Sabe o que é? A comunhão dos santos. Aqui nós ouvimos tantas coisas hoje, irmãos. Parece que foram vários cultos em um só. Fiquei com essa sensação, sabe? Mas a mensagem ficou muito clara para mim, sabe? De arrependimento, de nós prestarmos atenção no Cristo ressurreto. E no que isso representa? Uma nova criação. Um novo tipo de gente está sendo formada. E num domingo à tarde, que já é de tarde já. Irmãos, nós não podemos desprezar essas coisas. As coisas que o Senhor faz. As coisas que o Senhor nos ensina, sabe? Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E hoje é o dia. Pois um mistério nos foi revelado. Cristo. Um amor extravagante. Um amor que a gente não consegue entender. Um amor que nós não merecemos, mas mesmo assim nos foi dado. É graça, graça sobre graça, irmãos. Aquele que morreu, ele também ressuscitou. E o que mais ele prometeu na sua palavra, irmãos? Que nós também já sabemos. Ele voltará. Ele voltará. E nesse tempo, que o nosso desejo por ele só aumente. Sabe que quando nós estivermos em meio a uma decisão, sabe ali, sabe, Paulinho, prestes a, dando de cara com o pecado, você se lembre de que o Senhor ressuscitou. Negue a si mesmo. Desista, irmãos. Ale, desista. Desista, irmão. Tem coisas que nós precisamos desistir, irmãos. Desista. Nós precisamos desistir de muitas coisas. Nossas firmes convicções. Precisamos desistir de nós mesmos. O Senhor nos ajudará. Ele nos auxiliará. Desista. Desista, Cleia. Luiz, desista de algumas coisas. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Gabriel, desista. Vocês são jovens. Vocês têm muita coisa para desistir ainda. Lembre-se do Cristo ressurreto. Lembre-se, quando o mundo quiser, sabe, tragar, quando ele vier, sabe, com uma bandeja, desista. Se não estiver na palavra, se não for algo para a eternidade, desista. É isso, irmãos. É um dia para nós uma tarde para nós nos arrependermos com a certeza de que o Senhor está aqui. Em meio aos nossos medos, nossas incertezas, Ele diz claramente: paz seja convosco. Paz seja convosco, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nesse momento eu peço que vocês orem. E se tem alguma coisa para você desistir, irmão, desista. Fala: Senhor, eu desisto.
Eu desisto desse sonho que consome os meus dias, desse sonho que consome as minhas finanças, esse sonho que consome todo o meu coração. Eu desisto das minhas convicções. Faça assim, irmãos. Ore dessa maneira. Faça uma oração corajosa. Não fique se segurando. Ore, desista de si mesmo. Mantenha os olhos no Cristo ressurreto. Senhor, nós estamos aqui. O povo do livro, Senhor. O povo escolhido. Nós estamos aqui pedindo perdão, Senhor. Perdão pelo nosso coração obstinado. Perdão, Senhor, por ser tão difícil para nós desistir de tantas coisas, Senhor. Nos perdoe, Senhor. O Senhor abriu mão do seu Filho por nós. O Senhor entregou o seu Filho por nós. Perdoa o nosso coração obstinado, a dureza do nosso coração. Que nessa tarde, Senhor, nós estejamos aqui totalmente prostrados e rendidos em obediência, com o coração quebrantado, mas cheios de alegria também, Senhor, porque é um privilégio aprendermos de Ti, Senhor, que é manso e humilde. Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, que são tantos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a desistir dessas coisas, a negar a nós mesmos, Pai, que as nossas obras sejam boas, que nosso coração seja compassivo e misericordioso como é o seu, Pai, que nos nossos dias, na nossa vida ordinária, o Senhor seja revelado, Pai, que nós verdadeiramente sejamos pequenos cristos onde estivermos, Pai. Levanta aqui, Senhor, um povo que te ama verdadeiramente, que te teme, Senhor, e que principalmente anseia pela sua presença, anseia estar face a face contigo, Senhor. Senhor, que nesse domingo à tarde, que o Senhor renove as nossas mentes, que o Senhor transforme os nossos corações, e que surja aqui hoje, Senhor, um povo diferente, novas criaturas, que vivem de acordo com a sua vontade, negando aos desejos desse mundo, Senhor, mas olhando para Ti. Mantenha os nossos olhos em Ti, Senhor. Tudo isso para a sua honra e glória, em nome de Jesus.